Bom, pessoal, a segunda parte da nossa aula é sobre os povos negros no Brasil. A gente sabe que a maioria da população, quer dizer, que toda a população negra, quando chegou ao Brasil, chegou como escravo, né? Pessoas pertencentes a povos, tribos africanas, trazidas à força ao Brasil como escravos. Os principais povos que vieram ao Brasil inicialmente foram os povos bantus e sudaneses, povos originários da África, né? Aqui nós temos algumas imagens de como eles eram trazidos dentro dos porões dos navios negreiros e imagens das regiões de onde eles vinham. Vou falar mais especificamente aqui em seguida. Os povos bantus. Banto é o nome que se dá a um conjunto de povos da África do Sul equatorial. Esses povos falam diferentes idiomas, embora não sejam todos derivados de uma mesma língua original, e têm diferentes tradições culturais. Os bantus foram um dos grupos mais numerosos a chegar ao Brasil na época da escravidão, trazidos de Angola, do Congo e de Moçambique. No Brasil eram levados principalmente para o Maranhão, o Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Então a gente vê, pessoal, que são povos que eles vêm de uma região, são vários povos, né, os bantos, que eles vêm da região do continente africano e que são povos, pessoal, que assim como os índios que já existiam no Brasil, eles tinham toda uma cultura local, eles tinham uma linguagem local, tudo o que tinha aquela identidade de um povo, né, africano, eles tinham. Tanto é que aqui a gente tem uma imagem aqui de alguma dança, de uma dança local deles, né? Enquanto a gente tem aqui uma dança local que é o forró, né? E a dança local, por exemplo, dos bantos africanos, né? Então a gente vê como é tão diferente essa questão cultural de cada povo e que essa questão cultural, pessoal, ela tem a ver com uma questão histórica desse povo e muitas vezes até com questões religiosas, né? No caso dessas danças africanas, tem muito a ver com a religião deles, né? Com religiões xamânicas que eles praticam. Enquanto que nosso forró tem essas origens bem, por exemplo, esse forró atual tem essa origem mais no forrozinho pé de serra, né? Nesse forró mais local, né? Então vamos para frente aqui. Os bantos tiveram participação expressiva na formação da cultura e do povo brasileiro. Várias palavras do português faladas no Brasil têm origem no quimbundo, uma língua banta de Angola. Alguns exemplos são moleque, cafuné, quilombo, caçula, macumba, senzala, fubá e farofa. Na música, o gosto dos bantos pela dança e pelos instrumentos de percussão teve influência decisiva em ritmos brasileiros, como o samba, a bossa nova, a congada, o maracatu e o pagode. Também são de origem banta o berimbau, a cuíca e a capoeira. Então veja aí que esses povos trouxeram da África, né, algumas das suas características para o Brasil que permaneceram até hoje, que foram incorporadas à cultura brasileira, né? Vou passar para frente aqui. Os sudaneses, que são outros povos que chegaram ao Brasil também. Eram todos os povos da região do Sudão, que apesar de hoje representar um país, historicamente dizia respeito a toda a África abaixo do deserto do Saara. A expressão Sudão vem do árabe e significa, em tradução grosseira, país dos negros. Sendo assim, todos os povos africanos que vivem tradicionalmente na África subsaariana são os sudaneses. A maioria dos sudaneses foi introduzida nas proximidades de Salvador, na Bahia. Então são povos que foram trazidos da região ali abaixo do deserto do Saara para o Brasil. Aqui a gente tem algumas imagens de quem são esses povos, os nomes deles ali. Quem quiser dar uma olhada depois, viu? Dê uma pausadazinha aí no vídeo para ler melhor. Algumas considerações, pessoal, em relação aos povos africanos trazidos ao Brasil, como esses escravos estavam na África antes de serem chegados ao Brasil, Os escravos capturados na África eram provenientes de várias situações. Poderiam ser prisioneiros de guerra, punição para indivíduos condenados por roubo, assassinato, feitiçaria ou adultério, indivíduos penhorados como garantia de pagamentos de dívida, e raptos em pequenas vilas ou mesmo troca de um membro da comunidade por alimentos. A gente sabe que a condição da África era uma condição, desde que o europeu chegou na África e que ele começou a incentivar cada vez mais as disputas internas entre os povos africanos, ele ganhou muito com isso, principalmente nessa questão aqui de que os próprios africanos lutavam entre si e vendiam as tribos rivais como escravos para eles. Mas isso com a influência dos europeus ali neles. Então veja que eles já vinham escravos, muitas vezes já vinham como escravos da África. Eles já eram vendidos como escravos lá e chegavam ao Brasil. Então eles eram trazidos em navios negreiros. Homens, mulheres e crianças eram transportados amontoados em compartimentos minúsculos dos navios.
escuros e sem nenhum cuidado com a higiene. Conviviam no mesmo local a fome, a sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes, né, os doentes, e os mortos. Em média, se transportava 400 negros em cada compartimento desse. Então você veja a condição, né, eles já vinham de uma condição ruim na África, eram transportados em condições terríveis. Muitos dos negros, pessoal, africanos, a gente tem que entender a cabeça da pessoa nessa época, né? Vamos tentar entender aqui. Poxa, tu faz parte de uma tribo, de um povo guerreiro, e aí de repente tu é sequestrado, ou então tua tribo perde, e aí tu que era guerreiro, que era orgulhoso, tu vai ser um escravo. Né? Os povos africanos eles não têm um histórico de navegar, muito menos de navegar em mar aberto. Então muitos dos escravos eles nem entendiam o que era aquele processo ali de entrar no navio negreiro para ser trazido pelo mar até o Brasil. Muitos deles achavam até que eles estavam indo para a morte ali, que ali era tipo um processo de morte que eles estavam passando. Entendeu? Eles não conseguiam realmente compreender tudo aquilo que eles estavam passando. Aí você imagina o impacto psicológico nessas pessoas, né? Nessa condição que eles vão ser tratados, né? E aí, para piorar tudo isso, tem a condição quando eles chegam no Brasil, né? Como eles vão ser tratados, como era tratado o escravo. Um pequeno trecho aqui de como era tratado o escravo no Brasil. Antes de romper o sol, ou seja, de realmente o sol nascer, os negros eram despertados através das badaladas de um sino formados em fila no terreiro para serem contados pelo feitor e seus ajudantes, que após a contagem rezavam uma oração que era repetida por todos os negros, né? Mesmo os negros não necessariamente sendo católicos, né? Que eles eram obrigados a ser católicos. Muitos deles eram até batizados com nomes católicos, para poder realmente perder toda essa ligação que eles tinham com a África. Após ingerirem um gole de cachaça e uma xícara de café como alimentação da manhã, os negros eram encaminhados pelo feitor para o penoso labor nas roças, para o trabalho nas roças. E às 8 horas da manhã o almoço era trazido por um dos camaradas do sítio, em um grande balaio que era colocado no chão, em silêncio, onde os negros ancoravam-se para encher as suas cuias e iam comer em silêncio. Após o descanso de meia hora, os negros continuavam a labuta, né, o trabalho, até às 2 horas, quando vinham jantar. E ao pôr do sol eram conduzidos de volta à fazenda, onde todos eram passados em revista pelo feitor, e recebiam um prato de canjica adoçado com rapadura como ceia, e eram recolhidos à senzala. Isso quando o negro obedecia, quando ele fazia tudo certo, né? Porque quando ele não obedecia, ele ia sofrer punições físicas, né? Ele ia ser açoitado, né? Ia ter vários tipos de tortura que era feito com eles. Vou fazer aqui, pessoal, agora algumas considerações em relação às leis que surgiram no Brasil durante a escravidão, né?